Oi, eu sou o André Trindade, eu sou profissional de educação física, psicomotricista, mestre em ciências da saúde e hoje especialista em atender crianças na natação terapêutica, uma área da natação específica para atender crianças, jovens ou adultos com deficiências. Oi, eu sou a Jéssica, eu sou psicóloga, sou analista do comportamento, atualmente faço pós-graduação em neuropsicologia e eu trabalho com o transtorno do neurodesenvolvimento. Fique ligado que está começando agora mais um Papo Alesp e o tema de hoje é o transtorno do espectro autista ou TEA. Jéssica, o que é autismo e por que falar sobre o tema? O que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele tem como características prejuízos na comunicação e na interação social, além de apresentar também padrões restritos de interesse. O autismo, ele tem 3 níveis, sendo nível 1 o nível de suporte mais leve e nível 3 é um suporte mais substancial. Por que nós devemos falar sobre o tema? Porque precisamos promover a conscientização das pessoas, né? Nós precisamos alcançar mais pessoas com informações. Além de que uma a cada 36 pessoas são autistas. Então, a gente vai acabar convivendo com alguém, com uma pessoa autista em algum momento, né? Então, eu acho que é mais fácil a gente já aprender a lidar, aprender as características, ter informações sobre o assunto, para dar mais visibilidade para o assunto do que esperar acontecer com alguém próximo a gente. André, por que o tratamento precoce é importante? Bom, o tratamento precoce ele vai ser importante e crucial para as crianças com transtorno do espectro do autismo, principalmente porque vai ajudar ele ao máximo no seu desenvolvimento neurológico. Principalmente na primeira infância, quando o cérebro ele é mais plástico, mais maleável e tem possibilidade de que essas intervenções precoces contribuam para o desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento neurológico, a conquista de habilidades para comunicação, também as habilidades motoras. Então, todo e qualquer estímulo que aconteça na primeira infância vai ser extremamente importante para o desenvolvimento de uma criança no espectro, para alcançar algo que a gente chama de potencial, né? As potencialidades vão ser alcançadas baseada principalmente nos estímulos que ela receber na primeira infância. Por isso, o tratamento precoce é de extrema importância nessa idade. Existem sinais de alerta que os pais precisam se atentar? O que devo fazer e como é confirmado o diagnóstico de autismo? Então, existem sim alguns sinais de alerta que os pais podem se atentar, sendo eles o prejuízo na fala e na linguagem verbal ou não verbal, né, o atraso da fala. Por exemplo, alguns autistas não conseguem identificar expressões faciais, gestos, ironias. Eles também têm dificuldade de manter relações e comportamentos restritos e repetitivos, como eu já havia dito. O que você deve fazer quando você desconfia, né, do diagnóstico de autismo? Procurar um neuropediatra. No Brasil, é muito comum que procurem um neuropsicólogo ou um neuropediatra. No Brasil, somente médicos podem dar esse laudo. E a partir do laudo, ele vai especificar quais terapias e quantas horas de terapia a criança vai ter. É muito importante que a criança tenha terapias baseadas em evidências. A prática de atividades físicas específicas podem ter uma influência positiva na vida de pessoas com autismo. Quais os benefícios no tratamento? Não somente para as crianças no espectro do autismo, já é conhecido e sabido pela ciência que a atividade física ela pode promover benefícios para todos os indivíduos.
Pensando especificamente no espectro do autismo, as atividades físicas têm uma influência bastante positiva, porque eles vão contribuir não só para o desenvolvimento de melhora no bem-estar físico, social, mental, que a gente já conhece sabiamente, especificamente da atividade física para qualquer indivíduo, mas conhecendo as especificidades do espectro do autismo, atividades direcionadas, uma delas a natação, ou atividades de ecoterapia, artes marciais, elas têm sido especialmente benéficas para as crianças com autismo, porque podem proporcionar o que a gente chama de estruturação, né? Elas, de forma bem estruturada, vão contribuir não só para uma questão de habilidades físicas, de conquistas motoras, que é de extrema importância. Hoje a ciência tem apontado aí alguns atrasos no desenvolvimento motor de crianças com autismo. Então, extrema importância a estimulação e a atividade física para esse público, mas também no desenvolvimento emocional, social, as habilidades sociais e também na comunicação. Qual a importância das ferramentas de comunicação, como por exemplo a internet, na disseminação de informações? Você vê um impacto positivo? Então, eu acho que a importância, né, de levantarmos esse assunto e das redes sociais é porque a gente pode trazer discussões. A internet também traz recursos muito importantes, como cursos, palestras, que as pessoas podem se informar e conscientizar. Eu acho que nós temos que sair da bolha. Então, eu acredito que a internet consiga esse papel. Eu vejo um impacto positivo, sim, porque a gente pode trazer a discussão, né, sobre o assunto e sobre a inclusão também, e fazer ela de fato acontecer. Existem estímulos específicos que influenciam na independência, na melhoria das habilidades sociais e de comunicação em crianças com autismo? Na verdade, há uma variedade de estímulos específicos, né, que podem influenciar positivamente nessa independência, nas habilidades sociais e na comunicação. Entre elas, as intervenções baseadas em evidências, conhecidas por nós na ciência, principalmente como análise do comportamento aplicada, intervenção ABA, é uma das principais intervenções ligadas ao manejo do comportamento e como que as crianças podem elaborar de uma forma, as crianças e os seus terapeutas, é claro, podem de uma forma elaborada estruturar a comunicação e o comportamento. O comportamento, especificamente, é uma das áreas de maior atenção no espectro do autismo, porque os profissionais acabam apresentando muita dificuldade de lidar com o manejo desse comportamento. Então, a intervenção ABA pode ser uma das principais estratégias. Pensando na comunicação, a gente tem outras estratégias, como a comunicação alternativa, que pode ser utilizada para algumas crianças. Depende principalmente do nível de suporte do autismo, né? Quando a gente fala de crianças que apresentam algum comprometimento maior na comunicação, existe a necessidade, então, de a utilização de comunicação alternativa. Em resumo, para ficar fácil a compreensão, a utilização de imagens, figuras, né, que podem associar a alguma ação, além de outros programas, é claro, para falar de independência, comunicação e comportamento num contexto geral, a importância de uma equipe multiprofissional que possa atender essa criança, incluindo aí fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional para questões sensoriais, o psicólogo com a intervenção ABA, que tem essa possibilidade de manejo do comportamento, os profissionais de fisioterapia, educação física e os psicomotricistas, que podem trabalhar na intervenção, principalmente do desenvolvimento motor e comportamental. Enfim, a gente tem uma gama possibilidade aí de intervenções que podem facilitar e contribuir para o desenvolvimento das crianças.